Observação da imagem. Observem a imagem. Então, a imagem é essa, né? É a representação do engenho de açúcar, né? Foi pintada pelo Johann Moritz Huygens, que foi um pintor alemão que esteve aqui no Brasil na primeira metade do século XIX. Então, aqui na legenda, abaixo da pintura, temos o título da legenda, Engenho de Açúcar, Johann Moritz Huygens, o pintor, e o ano que foi publicada foi o ano de 1835, né? Essa pintura foi feita na primeira metade do século XIX. Então, se analisarmos, né, temporalmente, ela é distante dos engenhos dos séculos XVI e XVII, né, que foi o auge da produção de açúcar, né, ou o auge da principal atividade, né, da América Portuguesa, a produção do açúcar e sua posterior exportação, né? Mas os engenhos, né, apesar desse distanciamento temporal, né, entre os séculos XVI e XVII para essa pintura, né, e apesar também das técnicas, né, das novas técnicas, da uma aparelhagem um pouco, vamos dizer assim, mais moderna tecnologicamente, introduzida nos engenhos, né, mas a estrutura, né, essencial do engenho continua a mesma, né, e ela não mudou muito não, né. Então, vamos dizer assim que esse engenho da primeira metade do século XIX se parece também com os engenhos dos séculos XVI, XVII e XVIII, né? Então, nessa pintura vemos aí, né, o engenho de açúcar. Atrás, né, na pintura atrás do engenho, vemos uma serra, né? E no galpão, né, onde estão as moedas, numa abertura, vemos uma mata, uma floresta, né? Isso, né, para mostrar que o engenho de açúcar se situava no campo, né, em áreas rurais. Então, podemos dizer que o trabalho no engenho de açúcar era um trabalho no meio rural, né? E aí, né, nós vemos o galpão, né, esse galpão grande, né, que ele é aberto na lateral, né, que está para frente na nossa visão, né? Ele é coberto com telha, só que ele é aberto nessa lateral da direita dele, né? E na esquerda ele tem uma parte aberta também. Vemos a moenda, né? A moenda que era o aparelho, né? A máquina que moía a cana para ela soltar, né, o líquido que posteriormente se transformava através dos vários processos, né, realizados, se transformava no açúcar, né? Então vemos aí a moenda, né? Não conseguimos distinguir, né, o que está movendo ela, né? Geralmente ela era movida por bois, né? Pela água, ou por bois, ou pela água, ou também pelas mãos humanas também, né? Através dos trabalhadores escravizados, né? Os trabalhadores escravizados que também muitas vezes movimentavam essas moedas. Então aí nós vemos as moedas, né? Moendo a cana, né? Vemos os bois descansando, né? Pois essa cana trazida foi transformada, não foi trazida por um carro de boi. Então nós vemos o carro de boi ali, né? Os bois estão descansando, né? Depois de ter puxado, né? Esse carro de boi, né? E aí vemos os trabalhadores, né? Escravizados, né? Sabemos que esses trabalhadores escravizados, pois estão descalços, né? Então, quando tanto no campo, né? Como tanto na área rural como na área urbana, né? As pessoas descalças eram para dizer que elas eram escravizadas, né? Então era uma referência para dizer que uma pessoa era escravizada, né? Então aí nós vemos esses trabalhadores negros, africanos ou seus descendentes, né? Escravizados. Vemos 4, né? 5 escravizados, né? Então tem 2 ali puxando, né, a cana do carro de boi, tem um carregando um feixe de cana sobre os ombros, né, que ele está levando para outro trabalhador escravizado, né, por colocar na moenda para moer a cana.
vemos uma escravizada, uma mulher, né, escravizada, puxando um cavalo, né? Então aí vemos trabalhadores negros, africanos ou seus descendentes escravizados fazendo esse trabalho da transporte, da moagem da cana, né? Atrás do carro de boi vemos, provavelmente vemos um homem, né? Vestido e calçado, né? Com uma bota, né? Provavelmente deve ser o feitor, né? O feitor era uma espécie de capataz, era uma espécie de gerente, né, desses trabalhadores. Então, ele vigiava, fiscalizava o trabalho e fiscalizava esses trabalhadores, né? Então, ele, além da fiscalização, né, ele também aplicava castigos físicos nesses escravizados. E ali, né, esse feitor, ele está conversando com com uma pessoa, né, numa varanda, né, de uma casa que era a casa grande, né, a casa do proprietário do engenho e do proprietário dos escravos, onde morava o proprietário do engenho, né, e por fim proprietário dos escravizados também. Então, ali na varanda vemos o casal, né, provavelmente deve ser o proprietário do engenho de açúcar, o senhor, né, chamado senhor de engenho, e ao lado dele uma mulher, provavelmente deve ser sua esposa. Ela está empilhando objetos brancos, não dá para ver o que é, né? Pelo menos eu não consegui distinguir o que é. Então esse senhor de escravo está conversando com esse senhor de escravo, esse senhor de engenho, o proprietário, né? Está conversando com o feitor, né? Então essa aí foi uma representação do engenho de açúcar, né? Na primeira metade do século XIX, mas que também nos referencia, né? Como que era um engenho, né? Também dá para nos referenciar, como eu disse, né? Como que era o engenho, né? E os trabalhadores e o tipo de trabalho que se realizava neles, né? Então, não mudou muito, mesmo quando, desde a América Portuguesa, nos séculos XVI, XVII, XVIII, até a publicação em 1835, quando o Brasil já era um país independente, né? Mesmo assim, o trabalho escravo continuou, né? E também, consequentemente, né? Continuou também nesses engenhos de açúcar. Então, essa foi a representação do engenho de açúcar, né? E do trabalho e dos trabalhadores e das pessoas, né? Em geral, né? Que estão nele, né? Mas, principalmente, foi para mostrar como que era realizado esse trabalho no engenho de açúcar e por quem era realizado. No caso aí, os escravizados, os trabalhadores escravizados negros africanos ou seus descendentes. Então, essa foi a representação. Agora, vamos para o questionário, né, os exercícios da atividade. Então, número 1, responda. Então, vocês vão observar a imagem, né, como nós observamos, e agora vão responder essas questões através da imagem. A, lugar representado. Então, vocês vão aqui na imagem, né, ver que lugar que o pintor Rugendas representou. Que lugar é esse? O que ele pintou aí? Só pela legenda, pelo título que está na legenda, dá para responder essa questão. A, lugar representado. Então, você vai responder o que o Rugendas, o pintor, pintou aí nessa pintura. Só pelo título da legenda dá para responder. Na questão A, lugar representado. Questão B, meio de transporte para cana-de-açúcar. Que meio de transporte eles trouxeram a cana-de-açúcar na pintura? Né? Como que se chama esse meio de transporte? Então, vocês vão responder, eu já falei, né? E aí vocês também vão observar a imagem na letra B. B, meio de transporte para cana-de-açúcar. Que meio de transporte, vocês vão responder aí, foi trazida essa cana-de-açúcar. E na letra C, tipo de trabalho realizado pelos escravizados. O que os escravizados estão fazendo aí nesse engenho de açúcar? Que tipo de trabalho eles estão realizando aí? Eu já falei, e a própria imagem mostra também, né? Estão fazendo o que aí nesse engenho de açúcar? Que tipo de trabalho eles estão realizando no engenho de açúcar, né? Vou ler novamente a questão C, tipo de trabalho realizado pelos escravizados, tá bom? Então, só isso e até mais.